Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, sabendo que Deus tem cuidado de nós e tem nos dirigido pelo seu Espírito Santo para que nós vivamos segundo o caráter de Cristo Jesus. A cada dia somos regenerados em Cristo Jesus para os propósitos de Deus, mediante o que ele tem de melhor para os nossos planos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Deus tem observado também aquilo que nós buscamos para que vivamos em paz e felicidade, para que tenhamos as nossas conquistas e realizações. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino do canal para que você receba as mensagens, porque desta maneira o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, a todos vocês, que Deus os abençoe de um modo muito especial, que Deus se faça presente e que todos estejam sensíveis à voz de Deus pelo Espírito Santo. Vamos à mensagem de hoje. Vamos tratar um pouco a respeito do texto de Marcos, capítulo 4, do versículos 35 ao 41, onde é o texto em que Jesus Cristo está num barco e depois ele acalma uma tempestade. Muito se diz a respeito desse texto, mas nós buscamos compreender esse texto a partir da exegese. Exegese é um termo teológico para falar a respeito daquilo que nós extraímos do texto. Do texto como ele é, nós extraímos aquilo que está sendo transpassado como mensagem. Agora, é claro que muitas aplicações podem ser feitas em cima deste mesmo texto, mas a interpretação, a exegese, deve ser uma só, apesar da variante de aplicações. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante, o texto nos diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam contra o barco, de forma que este já ia enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que nós podemos extrair e compreender desse texto que Marcos relata tão bem, Marcos ele registra tão bem esse texto nos seus detalhes e que nós temos que compreender as questões sociais e culturais também que estão envolvidas nesse texto. Quando fala a respeito daquele momento em que Jesus estava no barco, Jesus ele dá uma palavra de ordem, ele fala: vamos para o outro lado. Ele está de um lado, né, do rio ali, e ele quer passar para o outro lado. Os barcos acompanham o barco onde Jesus estava, né, porque querem continuar ouvindo a mensagem, querem continuar aprendendo de Jesus, querem continuar na presença de Jesus,
devido aos seus ensinos, devido à sua expressão de amor, a maneira que ele recebe a todos, a maneira que ele cuida de cada um. Então, né, diante desses fatores, as pessoas dos outros barcos começam a seguir o barco aonde Jesus estava, porque querem continuar aprendendo com ele. O texto ele diz no versículo 35: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, e os outros barcos também o acompanhavam. Agora, durante essa trajetória, durante esse trajeto até chegar de um lado para o outro, o texto aqui fala que levantou-se um forte vendaval, uma tempestade se armou ali naquele momento. E como lidar com a adversidade? Como lidar com a tempestade? Como lidar com este momento? Primeiro, nós temos que compreender que nós estamos falando de pescadores profissionais, pessoas que estão acostumadas com o rio, pessoas que estão acostumadas a tempestades, a chuvas fortes, estão acostumadas às intempéries da água, do tempo, né? E mesmo assim, o texto fala que eles ficaram apavorados, eles ficaram com muito medo. Então, nós percebemos que não é uma tempestade comum, não é um conflito comum em que eles estão vivendo, mas é uma grande tempestade. O texto também fala que começa a entrar água no barco. Mas em meio a tudo isto, Jesus está dormindo. Agora, olha que interessante, como se dorme em meio às aflições, como se dorme em meio à tempestade, como se dorme em meio à turbulência. Jesus está mostrando que nós temos que ter uma relação de confiança com Deus, de confiança com a sua palavra, que independente das turbulências, das adversidades, das intempéries que nós podemos ter na nossa vida, na perspectiva humana, quando nós estamos firmes e confiados em Jesus, sabendo que Deus tem cuidado de nós e que o Espírito Santo nos concede sabedoria, discernimento e direção espiritual a cada dia, a cada momento, para que nós possamos resolver as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas aflições, quando nós compreendemos isso, nós podemos descansar mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às adversidades. Afinal de contas, quando nós falamos da paz, a paz de Cristo, e que o apóstolo Paulo fala que é a paz que excede todo o entendimento, quando nós falamos dessa paz, nós temos que compreender que paz não se refere à ausência de conflitos, à ausência de turbulências, à ausência de adversidades. A paz não se refere à ausência dessas coisas que nos afligem. A paz, ela é presente independente da circunstância humana, independente da adversidade que se está passando naquele momento, porque paz tem a ver com confiança. Paz tem a ver com o depósito das nossas vidas nas mãos de Deus, sabendo que Jesus Cristo tem mediado nossas orações no santuário celestial e o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós todos os dias, até naquelas palavras que nós temos dificuldades de expressar humanamente, mas com um olhar, com uma expressão de sentimento, com uma lágrima, o Espírito Santo é capaz de traduzir e levar diante de Deus cada detalhe daquilo que nós estamos vivendo, sentindo naquele momento. Então, diante desta confiança, nós temos paz. E isto não depende das aflições, dos problemas, das adversidades que possamos estar vivendo naquele momento. O texto aqui, ele diz no versículo 38 que Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos?
Observe o que está acontecendo. Em meio àquela tempestade, em meio àquela aflição, o barco sendo agitado pela água, o vento era tão forte que empurrava a água para dentro do barco, e certamente essa água estava molhando Jesus. O balanço do barco não era agradável, porque era um balanço de turbulência, então certamente não era agradável, mas Jesus não estava preocupado com nada disso. Ele dormia recostando a sua cabeça no travesseiro. E o texto aqui faz esse destaque, porque quando nós confiamos em Deus, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro despreocupados com as adversidades. Nós não podemos ser inconsequentes, devemos buscar a vontade de Deus, aplicar a vontade de Deus e o direcionamento do Espírito Santo em nossas vidas. Nós devemos ser extremamente responsáveis com tudo aquilo que nos vem à mão para fazer. Agora, lembrando do texto de Eclesiastes, onde Salomão ele fala: tudo que vier à tua mão para que você faça, faça conforme as tuas forças. Faça dentro do seu limite, dentro daquilo que é possível. Não exagere. Não vá além daquilo que você pode suportar. Não vá além daquilo que foi colocado para você fazer, porque você vai se desgastar demais e, ao final, você vai acabar frustrado por não ter conseguido total êxito em tudo o que você se propôs a fazer. Agora, muitas vezes o que nós nos propomos a fazer está além da nossa capacidade humana. Então, o que Jesus traz a reflexão nesse texto é: faça o que é necessário, aquilo que é possível, dentro da sua capacidade, dentro dos seus limites. E depois, descanse, coloque sua cabeça no travesseiro, porque Deus cuidará de todos os detalhes. Deus cuidará de você de um modo muito especial. Então, quando o texto apresenta que Jesus está com a sua cabeça encostada no travesseiro, ele está falando que Jesus está despreocupado. Ele sabe que ele vai chegar ao outro lado. Ele sabe que aquela turbulência é só para incomodar, mas que não pode fazer nenhum mal contra ele e nem contra os seus discípulos. Mas os discípulos que não têm a mesma percepção, porque na sua humanidade tem medo, tem aflições, nós, os discípulos de Jesus, que temos as nossas limitações humanas, ficamos preocupados. E muitas vezes a nossa preocupação promove uma quebra de confiança na palavra de Jesus, na ação de Deus e na presença do Espírito Santo em nós. Isso deve ser restaurado em nossas vidas a cada momento, a cada dia, de um modo muito especial. Confiança é a base do relacionamento humano com todas as pessoas, incluindo a pessoa de Deus na sua divindade e na sua humanidade em Jesus Cristo e na sua espiritualidade pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos que manter esta confiança, esta paz, sabendo que Deus tem cuidado de você, de mim, de todos nós, de um modo muito especial e se faz presente todos os dias em nossas vidas. Então, o que o texto coloca aqui, que Jesus, ele não está preocupado com a tempestade, ele não está preocupado com o vento, ele não está preocupado com a agitação do mar, com a agitação do barco, mas quando o discípulo chama, ele acorda na hora. Isso, o texto está querendo mostrar o quê? Que Deus não está preocupado com as adversidades deste mundo. Jesus não está preocupado com as adversidades deste mundo, porque tudo ele pode resolver. Ele está preocupado conosco. Ele está preocupado com você, com a sua família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Jesus está preocupado com você. Então, em meio à tempestade, Jesus não vai se agitar em meio a uma tempestade que você e eu possamos estar vivendo. Mas há um sussurro, há um chamado de voz, a clamar o nome de Jesus. Jesus, socorre-me. Jesus, me salve. Jesus, venha até mim,
para que eu tenha o socorro necessário neste momento. Ao clamarmos por Jesus, ele nos ouve na hora. Ele pode estar descansando com a cabeça no travesseiro. Ele pode estar descansando porque ele já sabe o final de todas as coisas. Mas nas nossas adversidades, quando nós chamamos, quando nós clamamos a Jesus, ele levanta na hora, ele acorda na hora. O texto continua falando que Jesus, então, ele se levanta, quando os discípulos o chamam, ele se levanta e diz à tempestade, o versículo 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Olha o que aconteceu. Nós temos ali um elemento natural. Quem é que pode controlar os elementos naturais? Quem é que pode controlar o sol, a chuva, o vento, as tempestades? Quem é que pode controlar tudo isso? Nós não temos controle sobre as questões atmosféricas, mas Jesus, para provar que ele é Deus e que ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele manda que o mar se aquiete, ele manda que o mar se acalme, que tudo fique em completa bonança. Isto representa o que ele vai fazer e faz todos os dias para você, para mim e nas nossas lutas e adversidades. Quando nós clamamos por ele, ele se levanta, ele se coloca como Deus na sua divindade e ali ele repreende o mar, ele repreende as nossas tempestades, as nossas adversidades e tudo se acalma. Não sei a adversidade que você pode estar passando neste momento. Não sei qual é o conflito do seu mar neste momento. O que eu sei é que você pode descansar em Jesus, porque quando você clamar por ele, ele vai agir em seu favor. E a uma palavra de ordem dele, aquilo que você está passando em adversidade e aflições serão resolvidos pelo poder da palavra de Jesus. Então, vale a pena confiar, vale a pena permanecer. Então, o versículo 40, então perguntou os discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus pergunta aos discípulos, por que vocês estão com medo desta adversidade? Por que vocês estão com medo desse problema? Por que vocês estão com medo desse conflito? Você ainda não acredita em mim? Você ainda não tem fé? E aí todos observam o que aconteceu e aí eles falam, olha, de fato, todos observam e falam, quem é este homem que até o mar e o vento obedecem? Quem é este homem que até o mar e o vento obedecem? O que nós temos que compreender é que se até o mar e o vento obedecem, nós devemos obedecer também. Confie em Jesus, obedeça a Jesus, seja guiado pelo Espírito Santo e tudo será resolvido em nome de Jesus.